Nossos cumprimentos também aos nossos irmãos e amigos que nos assistem pelos canais aqui da ADEF. Minha gratidão a Deus, minha gratidão ao pastor Robson, irmã Norma, pastora Norma, pelo acolhimento sempre carinhoso. Também ao pastor Jorge Lemos, ao diácono Valdeir, que foram nos receber lá no aeroporto. Minha gratidão também a vocês, pelo carinho, pelo cuidado. E manifesto minha alegria de rever aqueles a quem já conhecia, como também pastor André Luiz, que é filho da terra onde hoje eu sou pastor, ou estou pastor também. Pastor Vilmar, que tem membros da sua família que congregam comigo lá. Vila de Abrantes é um distrito lá do município de Camaçari, no estado da Bahia, que fica na região metropolitana de Salvador. Eu sei que aqui tem uma cidade chamada Abrantes, só nunca fui lá. E lá talvez, não vou dizer que seja uma cópia, mas seja uma imitação por causa do famoso Marquês de Abrantes. Na verdade, diz os historiadores, ou alguns historiadores, que tanto a cidade de Camaçari quanto o estado da Bahia teriam começado lá e não em Porto Seguro. Mas isso é coisa de historiador, eu não vou comprar essa briga com eles, porque eu não sou historiador. Que tenha a Bahia começado, ou o Brasil começado em Porto Seguro, Camaçari começou em Vila de Abrantes, isto é seguro. Meus amados, e também trago da igreja lá em Vila de Abrantes a saudação a todos os irmãos e com eles também as nossas congratulações à ADEF pelos 10 anos. Parabéns a todos vocês. Todas as vezes que venho aqui, a minha alegria fica renovada, porque vejo que o Senhor Jesus continua com vocês e vocês continuam com o Senhor Jesus. Sempre vejo rostos novos, o que revela o crescimento da igreja, o avanço da igreja, e isso também é motivo de alegria para nós. E é bom que eu diga que nessas horas eu não sou tão bom com as palavras, mas eu sei que me alegrar com as coisas boas que vejo e com as coisas excelentes que escuto. E aqui eu tenho visto coisas excelentes e ouvido coisas excelentes. E por tudo isso eu estou alegre e glorifico ao Senhor, nosso Deus. Bem, não preciso explicar o motivo do meu atraso, porque já mandei um vídeo esclarecendo. Estou certo que o pastor Robson fez isso. Não creio que já fui absolvido por vocês e já tenho de vocês o perdão por não ter vindo no prazo como havia programado. Não foi culpa minha, foi culpa do coronavírus, que mexeu com o mundo inteiro, fez a TAP mudar as datas de voo, inclusive de ontem quase eu não consigo embarcar. Não fosse a persistência do meu genro, doutor Sandrei, que começou a cavar aqui, cavar acolá, e acabou descobrindo uma maneira legal de que o supervisor da TAP lá no Brasil permitiu o meu embarque. Mas eu já estava no guichê para cancelar e até marcar com certo pesar, mas em paz, porque a gente anda com o Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus disse que os que são nascidos do Espírito não sabem de onde vem nem para onde vai, às vezes a gente planeja ir para um canto e ele manda para outro. Mas a minha esposa já tinha tido uma experiência no círculo de oração antes, que estava tudo certo, que a gente vinha, que a gente ia chegar aqui. E aqui estamos. Foi o Senhor quem fez isso e nós estamos alegres. Salmo 118 diz: este é o dia que o Senhor Deus fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Eu quero criar, sem alterar a palavra de Deus, se eu fizer isso eu estou ruim diante de Deus, mas
ampliar a compreensão deste versículo. Este é o ano que o Senhor Deus fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele, apesar do SARS-CoV-2. A igreja ADEF completou 10 anos e completou com sucesso, com vitórias. E isto porque os seus fundamentos foram bem construídos, não é, pastor Robson? E aí, meus irmãos, a minha cabeça e o meu coração fervilham com coisas da Bíblia que fazem alusão a coisas semelhantes a essas. As intervenções de Deus, as bênçãos de Deus, as vitórias que Deus concede ao seu povo. E por que não começar com o Salmo 103? Para a gente refletir. Nós vamos refletir, vamos pensar, vamos conversar rapidamente sobre tudo o que está acontecendo com vocês. Coisas excelentes. Salmo 103, começando no versículo 1, nós lemos: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Agora vem, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Por aqui a gente para pensar. A razão de tudo está numa só pessoa, o Senhor Jesus. Existe no Antigo Testamento uma palavra que designa Deus, que traduz o nome de Deus, e esta palavra os judeus não pronunciam. Ela é escrita na língua hebraica com 4 consoantes. O hebraico não tem vogais. É o Iod, o Rei, o Vav e o Rei. Os maçoretas, um grupo de sacerdotes preocupados para não perder a pronúncia do hebraico por causa da dispersão do povo pelas nações, teve a iniciativa de vocalizar, criar sinais vocálicos para o Antigo Testamento. Quando chegou no nome de Deus, eles se lembraram que ninguém podia tomá-lo em vão. Por isso ali puseram as vogais, cuja transliteração do nome de Deus dá Jeová. Mas por causa dessas vogais que os maçoretas puseram no nome de Deus, que não pode ser pronunciado, para que se lembrarem que não podiam. E as vogais postas ali são as vogais de Adonai, que traduzido para a nossa língua, a língua portuguesa, mesmo é falada aqui em Portugal e lá do Brasil, é Senhor. Mas é uma expressão Senhor que só pode ser usada em relação ao Criador dos céus e da terra. Aquele que tem um nome que ninguém mais tem. E é interessante que o equivalente desta palavra no Novo Testamento, escrito na língua grega, é usado apenas para o Senhor Jesus. De modo que quando lemos aqui, bendize, ó minha alma, ao Senhor, tanto nos referimos ao Criador, ao Deus a quem os hebreus chamam de Adonai, chamam de Elohai ou de Elokai, conforme a linhagem deles, ou chamam de Hashem, que é o nome. Este mesmo nome se refere ao Senhor Jesus. A razão de tudo, o segredo de tudo é o Senhor Jesus. E como bem nos ensinou pela manhã o pastor Robson, o Senhor Jesus é o fundamento. A razão de a igreja cristã ainda estar viva na terra, apesar dos ataques, das perseguições, das guerras que levantaram contra ela, do extermínio que tentaram imprimir a ela, a igreja hoje no século 21 está mais firme do que nunca, está mais numerosa do que nunca foi e está desfrutando cada vez mais da plenitude do Espírito Santo
e das manifestações do poder de Deus. Por quê? Porque esta igreja está edificada sobre um fundamento que é inabalável. E esse fundamento é o Senhor Jesus. A razão é essa. O Senhor Jesus criou todas as coisas, como vocês viram no seminário. O Senhor Jesus sustenta todas as coisas. O Senhor Jesus já nos resgatou, já nos restaurou, continua restaurando para convergir todas as coisas para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. E Ele quem? O Senhor Jesus. Capítulo 16 ou 17 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus faz uma avaliação, fez uma avaliação da aprendizagem dos seus discípulos, para saber como eles estavam percebendo a sua própria pessoa, como eles estavam percebendo as multidões que lhes acompanhavam e que eram beneficiadas pela manifestação do poder do Senhor Jesus. Isso Jesus então lhes perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E as respostas todas erradas. Um dizem que tu és Jeremias, outro que é João Batista, que ressuscitou dos mortos, outro que tu és um profeta. Aí Jesus então voltou para os seus discípulos e perguntou: e vocês? Todo mundo ficou calado, até que Pedro, por causa do insight de Deus, uma iluminação repentina de Deus, tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão barra Jonas, ou Simão, filho de Jonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai. Pedro soube disso, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque Deus lhe havia revelado. Aí Jesus continuou e disse: e eu te digo que tu és Pedro. Veja bem, se você examinar o grego, Jesus disse que Pedro, chamou Pedro de Petrus. Petrus, na língua grega, vertida para a língua portuguesa, é fragmento de rocha. Mas a seguir o Senhor Jesus disse: sobre esta pedra, Petra é rochedo grande. Para deixar claro o que ele disse a seguir: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra é essa? Alguns aí dizem que é Pedro. Não é Pedro não, Pedro é Petros, é fragmento da rocha. A pedra é Jesus, e a rocha secular é a rocha inabalável. É o fundamento seguro da igreja. E Paulo, quando escreveu aos irmãos de Corinto, primeira carta dele, no capítulo 3, diz: olha, pela graça que me foi dada, eu pus como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele. E veja bem, cada um como constrói, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Nossa segurança, nossa confiança, nosso gozo, nossa tranquilidade, nossa paz é por causa do Senhor Jesus. Aliás, a respeito de paz, Jesus é o príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E certa vez, quando Jesus fez um discurso meio pesado, um tanto pesado, alguns, porque não entenderam, começaram a deixar. Jesus perguntou outra vez para o discípulo: e vocês também vão me deixar? Outra vez Pedro toma a iniciativa e diz: para onde nós iremos? Ou para quem? Aliás, ele não disse para onde, para quem? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus é o fundamento. Eu peguei essa inspiração que Deus me deu através da mensagem do pastor Robson, já pedi permissão a ele para dar continuidade. Não foi, pastor Robson?
Já pedi permissão a ele para dar continuidade. Jesus Cristo, o Senhor, é o fundamento sobre o qual a sua igreja, nós, estamos construídos, edificados. Agora, como pedra, ele tem, em termos de engenharia civil, ele tem duas funções como pedra. Primeiro, ele é a rocha, o fundamento, o alicerce, a base. Ele sustenta, edificado nele, nenhuma edificação se abala. Mesmo que alguns venham sobre este fundamento construir com madeira, com palha, com feno, e quando vier o fogo vai virar cinza, vão virar cinza, mesmo que alguém assim faça, e tem muitos que fazem, por causa do fundamento que é Jesus, e por causa daqueles que edificam adequadamente com prata, com pedras preciosas e com ouro, a casa não cai, a construção não rui, a construção não vai abaixo, porque o fundamento é Jesus e ele é seguro. Mas ainda como pedra, em toda a escritura da antiga aliança, o Senhor Jesus é a pedra de esquina. Ora, ele não apenas sustenta o fundamento, sustenta a igreja, mas ele também orienta. A pedra de esquina é para orientar por onde vão as paredes, por onde vai prosseguir toda a edificação. Jesus é a pedra de esquina. E para tornar isso bem simples, bem claro, nós, como pedras vivas, somos edificados e sobre-edificados uns sobre os outros. Mas como é isso? Isso é simples, está no ensino do Senhor Jesus, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Desde o capítulo 5, quando Jesus começou a ensinar sobre as bem-aventuranças, ele começou a dar ensinamentos. Bem-aventurados os mansos, os pobres de espírito, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores, e com cada bem-aventurança, uma bem-aventurança. Um resultado positivo, feliz, bem-aventurado. Mais adiante ele faz um teste e dá outros ensinamentos a respeito da oração, de como orar, a respeito de como deve ser nossos relacionamentos com as pessoas. E ele mesmo disse que é cerne nos seus ensinamentos. Aquilo que vocês querem que os homens façam a vocês, façam vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. E ele continuou dando ensinamentos a respeito de como ele esperou que nós construíssemos a nossa existência na terra e como também nós edificássemos a nossa fé e a nossa espiritualidade. E adiante ele diz: a que compararei esta geração? O homem prudente compará-lo-ei, o homem sábio prudente, àquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre. O homem prudente é aquele que edifica sobre a rocha e não sobre a areia. Quem é a rocha é Jesus. E como é que nós somos edificados sobre esta rocha? Quando somos instruídos a respeito da sua palavra genuína, sem mistura, como disse Pedro. Às vezes nós misturamos a palavra de Deus com nossas filosofias, com nossos achismos, e isso enfraquece o teor da palavra de Deus. Pedro diz que nós, como meninos novamente nascidos, devemos desejar afetuosamente o leite racional não falsificado, para que por ele cresçamos, ou na linguagem dele vá descrescendo. Então, à medida que nós recebemos ensinamentos genuínos, sem misturas, a exposição pura, genuína, verdadeira da palavra de Deus, nós ouvimos, entendemos e construímos a nossa existência a partir dela, nos conduzimos conforme a orientação dela, estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Aí pode vir tempestade, pode vir enxurrada, pode vir vento, pode vir o que vier. Pode vir maremoto, pode vir terremoto, pode vir o que vier, pode vir coronavírus, pode vir o que vier. Vai bater mesmo, vai açoitar, mas não vai derrubar a casa, porque está edificada sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo.
Glória a Jesus. O segredo é esse. Essa igreja está viva, crescendo como está, avançando pela Europa. Por quê? Porque Deus tem usado o pastor Robson e os companheiros que pôs ao seu lado para colocar bem o fundamento e construir adequadamente sobre este fundamento. Infelizmente, a gente vive uma crise no cristianismo mundial. No Brasil também. Hoje, o Brasil é um dos países mais cristãos do mundo. Segundo as estatísticas, nós temos mais de 90% da população brasileira é cristã. Sendo que dessa parcela dos brasileiros que é dita cristã, cerca de 41% a 42% são evangélicos. E entre os evangélicos estão os pentecostais e os neopentecostais. No entanto, a gente vive uma crise. Mas essa crise é localizada. Crise de liderança, crise por causa da política, às vezes crise por causa do apego exacerbado às coisas da terra. Só que tem um detalhe: a igreja brasileira não para de crescer, não para de aparecerem milagres extraordinários no meio da igreja brasileira. A igreja brasileira não para de enviar missionários para o mundo, até para a Coreia do Norte. Qual o segredo? É porque tem a menina dos olhos do Senhor Jesus, a sua amada, a sua noiva, a sua igreja, aqueles que são dele, que foram comprados, que sabem que pertencem a ele, aqueles que foram edificados na rocha que é o Senhor Jesus, aqueles que não abrem mão da palavra de Deus, que não abrem mão da plenitude do Espírito Santo, que não abrem mão de glorificar ao Senhor Jesus, que não abrem mão de espalharem o bom cheiro do Senhor Jesus pelo mundo, no que quer que façam, no que quer que digam. Por causa desses, o Senhor Jesus continua avançando, fazendo as nossas estacas serem arrancadas dos limites e ampliadas para outros limites mais amplos. E é o que está acontecendo aqui em Portugal também, e está acontecendo aqui na Europa. Por quê? Porque tem uma igreja, tem um povo. Não estou dizendo que seja único. Eu estou agora institucionalizando. Mas dentro da instituição, como aqui, como em outras, tem um povo que sabe dessas coisas, está edificado na rocha que não se abala e por isso vai continuar avançando. Não sei se nós vamos chegar a dezembro, não sei. Mas se nós não chegarmos a dezembro aqui na terra, é porque estaremos nas mansões celestiais. Estaremos na Jerusalém celestial, celebrando com o Senhor Jesus. Mas se até lá o Senhor Jesus não tiver voltado, pode ter certeza, a DEF vai continuar expandindo, ampliando a sua tenda, crescendo, conquistando europeus, latinos, africanos, nórdicos, que vieram para essas proximidades daqui, né, pastor Robson? E vai continuar crescendo. Agora, irmãos, foquem-se nisso. É como eu disse nas palestras um pouco mal construídas, porque feitas às pressas e também sem técnica. Eu já fui programador de computador, mas no meu tempo eu programava para produzir relatórios. Não era programação interativa como a de hoje. Faz muitos anos que Deus me tirou de trás dos computadores, me botou nos púlpitos. E aí eu resolvi esquecer. Ainda sei fazer programas. Numa linguagem que vocês talvez aqui nunca ouviram falar, COBOL. Mas eu resolvi esquecer essas coisas porque Deus me tirou de trás do computador para me botar atrás do púlpito, atrás da Bíblia, atrás dele. Aí eu estou feliz por isso. E a minha alegria é ver vocês aqui felizes. Irmãos, eu tenho vontade de continuar falando, mas eu sei que o tempo nos espera, não nos espera, e eu quero agradecer mais uma vez a Deus pela vida do pastor Robson, de toda a sua equipe, da sua família. E para corrigir uma falha, eu falei do prazer de rever alguns irmãos e esqueci de dizer do meu filho. A gente se comunica todos os dias, da minha nora e do meu neto, o Lucas Bernardo, como disse o pastor Robson. Sabe quem foi que batizou ele hoje? Foi a pastora Norma que batizou ele. Viu que ele estava querendo ser batizado em torno da piscina lá, puxando a mangueira, mexendo, aí pegou e jogou ele dentro d'água.
Meus irmãos, continue assim, sempre firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o fim, até o grande dia, quando ouviremos o soar da trombeta e ouviremos o nosso novo nome. O meu novo nome eu não sei ainda. Por enquanto, meu nome é José Lima dos Santos. Se quiserem chamar pelo meu nome hebraico, é Yosef. Mas eu tenho um novo nome escrito numa pedra branca que eu ainda não sei, você também tem. Mas naquele dia, quando a trombeta soar, o Espírito Santo bradará o seu novo nome e você vai saber quem é você. E você será levado daqui e nos encontraremos juntos nos ares com o Senhor Jesus e com Ele ficaremos para sempre. O nosso abraço aos nossos irmãos lá de Vila de Abrantes, que muito provavelmente estão nos assistindo agora. Pastor Robson, muito obrigado por sua confiança. Deus continue com